É comum ouvir que consumir água imediatamente ao acordar é um dos hábitos mais benéficos. Em muitos aspectos isso é verdade. No entanto, há um aspecto que frequentemente não é mencionado. A hidratação matinal pode, de fato, ser prejudicial se realizada de maneira inadequada. Neste vídeo, abordaremos 5 erros comuns que as pessoas cometem ao ingerir água ao acordar. Antes de iniciarmos, gostaria de saber de onde você está assistindo. Comente abaixo e informe sua cidade, pois aprecio conhecer a origem de vocês. Estão comentando e não se esqueça de apreciar o vídeo e inscrever-se no canal para mais dicas como esta. Acredite, você não desejará perder o que está por vir. Erro número 1. Consumir água gelada com o estômago vazio. Permita-me perguntar, você já tomou um grande gole de água gelada pela manhã? De repente, sentiu seu estômago revirar ou experimentou um arrepio descendo pelo peito. Algumas pessoas até ficam um pouco tontas ou sentem dor de cabeça logo após. E na maioria das vezes, elas simplesmente ignoram ou atribuem a sensação a outra causa. Mas aqui está. De fato, consumir água gelada imediatamente ao acordar, especialmente com o estômago vazio, pode ser um choque para o corpo, que não está preparado para tal. Durante o sono, o organismo entra em um estado de relaxamento e recuperação, com os órgãos diminuindo seu ritmo, a digestão desacelerando e os vasos sanguíneos apresentando leve constrição. Assim, ao amanhecer, em vez de iniciar o dia de forma tranquila, ingerimos um copo de água gelada, o que equivale a acionar o freio enquanto o motor ainda está aquecendo, resultando na contração dos músculos estomacais. Os vasos sanguíneos se contraem ainda mais, e o sistema entra em estado de alerta máximo. Com o avanço da idade, o corpo não se recupera tão rapidamente desse tipo de estresse. Quando éramos mais jovens, a água poderia parecer refrescante, até energizante. No entanto, à medida que envelhecemos, nosso metabolismo desacelera, a circulação torna-se mais sensível e nosso termostato interno não responde a extremos da mesma maneira. Assim, a água gelada pode resultar em um agravamento do mal-estar, não por ser prejudicial, mas devido a essa resposta fisiológica. A temperatura é excessivamente agressiva para o seu sistema naquele momento do dia. Permita-me apresentar uma pessoa chamada Eleanor. Ela tem 76 anos, é extremamente lúcida e sempre apreciou seu copo de água gelada logo pela manhã, diretamente da geladeira. Ela afirmava que isso auxiliava na limpeza da garganta e na sua disposição matinal. Contudo, começou a notar que suas mãos ficavam frias, seu estômago apresentava contrações e a digestão parecia lenta durante toda a manhã. Somente quando seu médico sugeriu a substituição por água em temperatura ambiente, tudo mudou em uma semana. As manhãs tornaram-se mais tranquilas e suaves, e o estômago dela deixou de parecer contorcido. Essa pequena alteração, que consistiu em deixar a água fora da geladeira por um período ou utilizar a água morna, fez toda a diferença. É um excelente lembrete de que o que funcionava anteriormente nem sempre permanece eficaz. Nossos corpos merecem um pouco mais de consideração. Afinal, eles nos sustentam há décadas. O mínimo que podemos fazer é proporcionar-lhes água, que não seja um choque desagradável. Na manhã, se você tem acordado e imediatamente consumido um copo de água gelada, considere substituí-lo por água em temperatura ambiente e observe como seu corpo reage após alguns dias. Você pode se surpreender com a melhora nas suas manhãs. Erro número 2. Ingerir água rapidamente ou em grandes goles. Compreendo que é tentador acordar, pegar o copo e esvaziá-lo de uma só vez, especialmente quando você está sedento e com a boca seca, mas é importante evitar a ingestão rápida de água. Particularmente nos primeiros minutos após o despertar, pode ocorrer uma desregulação no corpo, frequentemente imperceptível para a maioria. Ao acordarmos, nosso organismo ainda se encontra em transição. A frequência cardíaca eleva-se gradualmente, a pressão arterial ajusta-se e o revestimento estomacal ainda não está completamente ativo. Tudo inicia um processo de readaptação após uma longa noite de repouso. Nesse contexto, ingerir um copo inteiro de água de uma só vez pode provocar uma sobrecarga repentina. A rápida expansão do estômago pode provocar inchaço ou até induzir náuseas e tonturas.
Algumas pessoas experimentam palpitações inexplicáveis no peito, sem compreender a causa. Contudo, o problema não reside na água em si, mas na velocidade com que a ingerimos. Quando engolimos de forma apressada, o corpo não consegue processar adequadamente a quantidade recebida, levando os rins a operarem em um ritmo acelerado para lidar com o volume súbito de líquido, resultando em uma alteração rápida no equilíbrio eletrolítico, especialmente em adultos mais velhos, cujos sistemas são mais vulneráveis. Entretanto, isso pode gerar um efeito dominó que provoca uma sensação de estranheza por horas. Permita-me relatar uma breve história. Walter, um técnico aposentado de 72 anos, compartilhou que costumava acordar e consumir uma garrafa inteira de água antes mesmo de colocar os pés no chão, acreditando estar sendo disciplinado e saudável. Contudo, em algumas manhãs, ele se sentia estranhamente tonto. Não sempre, mas com frequência suficiente para ser incômodo. Após consultar seu médico, descobriram que o problema estava na velocidade e na quantidade de água consumida. Proporcionando tempo para o corpo se adaptar, ele implementou uma alteração simples. Começou a ingerir água gradualmente ao longo de 15 a 20 minutos, sem pressa e evitando a ingestão excessiva de uma só vez. Surpreendentemente, a tontura desapareceu. As manhãs tornaram-se mais leves e sua energia estabilizou. Sem alterações significativas nos medicamentos ou soluções extravagantes, apenas uma abordagem mais consciente ao consumo de água. Portanto, considere que o corpo não anseia por uma inundação logo ao amanhecer. Ele prefere um fluxo suave. Pratique com calma. Sente-se, respire e beba. Consuma pequenos goles de água, permitindo que seu corpo a absorva gradualmente, em vez de ser sobrecarregado. Não se trata de uma corrida, mas de um ato de cuidado. Se você costuma ingerir água de uma só vez para resolver rapidamente, tente desacelerar amanhã e observe como se sente. Às vezes, a menor alteração provoca a maior diferença. Erro número 3. Beber água de garrafas plásticas deixadas fora da geladeira durante a noite. Isso pode ser surpreendente, especialmente se você é do tipo que prefere manter uma garrafinha de água ao lado da cama. Reconheço que muitos fazem isso por conveniência. É acessível e aparenta ser um hábito saudável. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que consumir a água de garrafas plásticas expostas durante a noite, especialmente em um ambiente quente, pode resultar na liberação de substâncias químicas indesejadas no organismo. Mesmo que a água pareça limpa, a garrafa pode estar liberando compostos nocivos enquanto permanece parada. Uma das principais preocupações é a presença de BPA, frequentemente encontrado em plásticos mais antigos ou de qualidade inferior. Além disso, mesmo que a garrafa declare ser livre de BPA, existem outros compostos prejudiciais. Produtos químicos semelhantes presentes no plástico podem ter efeitos análogos ao longo do tempo e sob a influência do calor. Esses compostos são denominados desreguladores endócrinos, o que implica que podem imitar ou interferir nos hormônios naturais. À medida que envelhecemos, nosso equilíbrio hormonal torna-se mais frágil. Talvez você esteja utilizando medicamentos para tireoide, controlando a pressão arterial ou gerenciando os níveis de glicose no sangue. A introdução de substâncias químicas estranhas em seu organismo, mesmo em quantidades diminutas, pode ser problemática. Quantidades excessivas podem obstruir a regulação que o corpo busca manter. Você pode não perceber efeitos imediatos, mas, com o tempo, indivíduos relatam sentir maior fadiga, alterações de humor, inchaço ou uma simples sensação de desconforto inexplicável. Permita-me apresentar Stanley, um homem de 78 anos que sempre foi rigoroso com sua hidratação. Ele preenchia uma garrafa plástica com água da torneira, a deixava ao lado da cama e tomava um gole toda manhã. À primeira vista, parecia uma rotina saudável. Correto? Contudo, após alguns meses, ele começou a experimentar dores de cabeça frequentes, a digestão apresentava anomalias e ele acordava fatigado, mesmo após uma noite completa de sono. Sua alimentação não havia sofrido alterações. O médico não detectou nenhuma anomalia preocupante, mas, após uma consulta com uma nutricionista, o problema foi identificado. A garrafa plástica, que estava sendo reabastecida e reutilizada,
permanecia próxima a uma luminária quente durante a noite. Ele substituiu-a por uma garrafa de vidro e passou a encher com água fresca todas as manhãs, em vez de reutilizar a água. Na noite anterior, e em poucas semanas, as dores de cabeça diminuíram, a energia melhorou e ele recuperou seu bem-estar. Ninguém afirma que um único gole de água de uma garrafa plástica comprometerá sua saúde. Mas se essa prática se repetir diariamente por semanas ou meses, os efeitos se acumulam. O fígado, os rins e os hormônios precisam trabalhar mais para processar essas substâncias, e para adultos mais velhos, esse esforço adicional é significativo. Portanto, se você possui uma garrafa plástica na mesa de cabeceira agora, talvez seja o momento de realizar um pequeno aprimoramento. Escolha vidro ou aço inoxidável e procure enchê-la com água fresca todas as manhãs. Essa é uma alteração de hábitos simples, mas pode proporcionar um pouco mais de serenidade ao seu corpo. Erro número 4. Ingerir água com o estômago excessivamente cheio ou vazio logo após a administração de certos medicamentos. Vamos refletir sobre sua manhã por um instante. Você acorda, possivelmente toma seus medicamentos, em seguida, consome um copo de água. Parece uma atitude correta, não é? Afinal, seu médico provavelmente foi indicado que os comprimidos devem ser ingeridos com água, mas frequentemente não é claramente especificado a quantidade de água a ser consumida e se deve haver a presença de alimentos. Esse detalhe pode ter um impacto significativo. Por exemplo, ingerir uma quantidade excessiva de água rapidamente, com o estômago completamente vazio logo após a administração do medicamento, pode provocar náuseas, inchaço ou até azia, além de irritar o revestimento estomacal ou interferir na absorção do fármaco. Por outro lado, se a pessoa tiver acabado de consumir um café da manhã substancial, tomar medicamentos com um copo grande de água pode interferir, especialmente com aqueles que devem ser administrados em jejum. O sistema digestivo é mais sensível do que se costuma supor, e pela manhã ainda está em processo de ajuste. Os hormônios estão se equilibrando, e os níveis de acidez estão variando. Quando se ingere uma quantidade significativa de comprimidos acompanhada de uma grande quantidade de água, o corpo pode reagir, dizendo: espere, eu não estava preparado para isso. Permita-me compartilhar a história de Margaret, que tem 80 anos e ela já utilizava medicação para a tireoide há anos, seguindo a mesma rotina diariamente. Tomava o comprimido, ingerindo um copo grande de água, aguardava um pouco, em seguida, tomava café da manhã. Contudo, de repente, começou a sentir náuseas, sem alterações nos medicamentos ou na dieta, e todos os exames estavam normais, mas a náusea persistia. Finalmente, o médico indagou sobre seus hábitos de hidratação, e foi então que descobriram que ela estava consumindo água em excesso e de forma rápida, logo após a ingestão do remédio, o que sobrecarregava seu estômago. Ela fez um pequeno ajuste em seus hábitos. Em vez de consumir um copo cheio de água, passou a ingerir apenas o suficiente para deglutir o comprimido. Após isso, aguardava cerca de 45 minutos antes de se alimentar. A náusea cessou e os exames de acompanhamento apresentaram resultados superiores aos anteriores. Essa mudança simples, porém eficaz, otimizou a ação do medicamento e proporcionou a ela um início de dia mais sereno. Portanto, atente-se à forma como seu corpo reage após a administração da medicação. Se você tem experimentado enjoo, confusão ou desconforto matinal, não presuma que seja exclusivamente culpa dos medicamentos. Medicamentos ou a idade podem influenciar a maneira como você os ingere, especialmente no que diz respeito à água. Tente consumir em pequenos goles e aguarde um intervalo antes de se alimentar. Evite encher o estômago imediatamente após a ingestão do comprimido, permitindo que seu corpo se ajuste. Às vezes, não se trata de adotar novas práticas, mas sim de proceder com mais delicadeza. Erro número 5. Pular o café da manhã e substituí-lo apenas por água. Sejamos francos. Atualmente há uma abundância de conselhos circulando, e nem todos são aplicáveis a todos. Você pode ter ouvido recomendações como apenas beber água. Omitir o café da manhã e deixar o corpo em jejum pode ser eficaz para alguns indivíduos mais jovens ou aqueles que seguem regimes de saúde rigorosos. No entanto, para adultos mais velhos,
Iniciar o dia apenas com água e sem alimento pode, de maneira insidiosa, levar ao desgaste. Ao acordar, o corpo já está em jejum desde a noite anterior, possivelmente por 8 a 10 horas, resultando em níveis baixos de açúcar no sangue e reservas de energia no limite. O cérebro necessita de combustível para funcionar adequadamente. Pensar com clareza e manter a força muscular requer nutrientes adequados. A ingestão de água sem a concomitante alimentação pode parecer aceitável inicialmente, mas, com o passar do tempo, muitos indivíduos começam a experimentar fadiga, tremores, irritabilidade ou confusão mental. Eles frequentemente atribuem esses sintomas ao estresse ou a uma noite de sono inadequada. Mas, na maioria das vezes, a causa é a deficiência nutricional. A água pode reidratar as células, mas não substitui os nutrientes essenciais que o corpo necessita para funcionar, especialmente se for consumida apenas com café e sem qualquer alimento adicional. Você está sobrecarregando seu corpo sem uma base adequada, o que pode tornar suas manhãs mais desafiadoras do que necessário. Permita-me apresentar Alice, uma mulher de 69 anos, astuta e independente, que buscava simplificar suas manhãs. Ela leu sobre jejum intermitente e decidiu omitir o café da manhã, consumindo apenas água até o meio-dia. Inicialmente, perdeu algum peso e acreditou que a estratégia era eficaz, mas logo começou a notar uma queda em sua disposição, e sua memória tornou-se nebulosa, levando-a a repetir informações sem perceber. A filha dela percebeu e recomendou que ela consultasse um médico. No final, não havia nenhum problema de saúde grave. Alice simplesmente não estava nutrindo seu cérebro pela manhã, operando em um estado de vazio. Assim que voltou a incluir um café da manhã simples, um ovo cozido, uma fatia de pão e um pouco de fruta, sua energia retornou. Ela se sentiu mais viva e firme, recuperando sua essência. Essa pequena mudança proporcionou a clareza e a força que ela não experimentava há meses. É isso que desejo transmitir a você. Não subestime a importância de pequenas alterações. A água é indubitavelmente um componente essencial de uma rotina matinal saudável. No entanto, o corpo requer um verdadeiro combustível para operar de maneira eficaz. É fundamental consumir uma porção de proteína e fibra que sustente tanto a mente quanto o corpo. Se você tem negligenciado o café da manhã acreditando que isso é benéfico, considere, ao menos, amanhã, incorporar algo simples, como um punhado de castanhas, um pouco de aveia ou até mesmo um smoothie. Você poderá se surpreender com a melhoria significativa em seu dia. Você fornece ao seu corpo o que ele solicita. É notável como algo tão simples quanto a água, que consumimos ao longo da vida, pode parecer tão distinto à medida que envelhecemos. Não porque a água tenha mudado, mas porque nós mudamos. Nossos corpos tornaram-se mais sábios e sensíveis, exigindo que prestemos atenção com maior diligência do que anteriormente. Esta conversa de hoje aborda precisamente isso. Não se trata de temor ou de regras, mas de consciência e da capacidade de perceber os pequenos detalhes. Silenciosamente, influenciam nosso estado emocional diário, pois quando suas manhãs não são satisfatórias, se você acorda inchado, ansioso, lento ou confuso, isso nem sempre indica um problema pessoal. Às vezes, apenas sugere que sua rotina requer um leve ajuste. Talvez amanhã você opte por não consumir água gelada e escolha uma alternativa em temperatura ambiente. Talvez você desacelere, tomando pequenos goles em vez de ingerir tudo de uma vez. Talvez você abandone aquela antiga garrafa plástica e substitua-a por uma de vidro com água fresca. Ou talvez, e esta pode ser a maior transformação, você combine sua água com um pouco de café da manhã, apenas para proporcionar ao seu corpo a energia que ele merece. Se algo neste vídeo ressoou com você, se algo levou a clicar ou a reconsiderar sua própria rotina, isso é algo admirável. Significa que você ainda está em processo de crescimento, aprendizado e investimento em sua saúde. Permita-me afirmar que essa mentalidade é poderosa. Agradeço por dedicar este tempo a mim e espero que você experimente uma dessas dicas amanhã, apenas para perceber como se sente. Confie no processo. Seu corpo indicará se achou isso útil. Sinta-se à vontade para compartilhar com alguém que você aprecia, seja um amigo, um irmão ou até um vizinho.
Nunca se sabe quem pode estar enfrentando desafios semelhantes em silêncio. Se desejar mais diálogos sobre saúde que sejam gentis e sinceros, considere se inscrever ou seguir. Assim poderemos continuar aprendendo juntos. Seu bem-estar é importante. Sua clareza é significativa. Você é valioso. Cuide de si e nos encontraremos novamente em breve.